falar de planejamento financeiro para a mudança Brasil-Itália. Eu vou começar fazendo uma pequena introdução, depois eu vou falar para vocês sobre as minhas despesas, vou contar quais são as nossas despesas mensais da nossa família. Nós somos um casal com 2 filhos e um cachorro, certo? E no final eu vou falar para vocês como que eu calculei, como que eu fiz o meu planejamento para fazer uma mudança tranquila, certo? Então, vamos começar aqui, vamos guiando pelo texto, a introdução necessária, né? Lembrando que o planejamento financeiro é algo muito pessoal, que ele depende de vários fatores, né? Como, por exemplo, quantas pessoas vocês são, se vocês têm filhos ou não têm filhos, se, qual a cidade escolheram para morar, se tem pet, se não tem pet, quais são os hábitos da família, qual o padrão de vida que vocês têm no Brasil, porque isso vai influenciar muito. Por mais que a gente diga, estou disposto a mudar o meu padrão de vida, a gente está disposto, realmente a gente muda, mas quando a gente tem que mudar de 8 para 80 é muito complicado, e aí pega também muito forte o emocional, principalmente quando você tem filhos, certo? Então levem em consideração isso. Vou passar para vocês as minhas despesas. O ideal é que vocês façam o que eu fiz antes de me mudar, que vocês sempre vejam vídeos de outros brasileiros que produzem conteúdo, que moram aqui na Itália, e façam comparações. Vocês vão ver que algumas famílias vão falar que gastam mais, outras gastam menos, algumas coisas vai fechar valores muito próximos, outras vão ter valores muito distintos, exatamente por causa disso, os hábitos familiares, os componentes da família, a quantidade de pessoas, a cidade que mora, que influencia também o custo de vida, assim como no Brasil, né? Certo? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que levar em consideração é o aluguel, tá? O aluguel é onde vocês vão ter uma diferença maior. Porque, como eu falei, vai depender do tamanho do apartamento, da cidade. Mas, assim, apartamentos, tá? Vocês vão encontrar, em média, de 600 euros a 1.000 euros. Ah, mas eu posso encontrar por menos de 600 euros? Pode. Em cidades muito pequenas, talvez vocês consigam encontrar um apartamento kitnet ou de um quarto por 400, 450 euros. Pode acontecer, sim. Mas a média de cidades médias e grandes, né, é de 600 a 1.000, vai depender do tamanho do apartamento, né? Como eu disse, são kitnets, apartamento de um quarto, 2 quartos, 3 quartos, isso tudo vai influenciar. E a cidade, né, vai influenciar muito. Quartos, né, para quem vem sozinho, quer no início ficar em quarto, alugar quarto e apartamento dividido. Aí vai variar de 200, 250 a 500 euros um quarto. Sim, 500 euros. Se vocês escolher uma cidade universitária como Bolonha, por exemplo, aqui em Bolonha chega a custar 500 euros um quarto, certo? Porque a procura é muito grande. Então, cuidem. Se vão vir para cidades universitárias tendem a ser mais caras, tá? Condomínio, tá? Então, apartamento é isso. Para finalizar, tá? Vai de 400 a 1.000, é muito grande essa diferença. Como é que tu fez? Eu fiz o seguinte, eu escolhi a região que eu ia morar primeiro, escolhi de 3 a 4 cidades dentro dessa região, que seriam cidades que eu gostaria de morar, e comecei a fazer uma busca intensiva nos sites imobiliaria.it e casa.it para saber quanto custava o aluguel em média para um apartamento de 2 quartos, que era o que eu precisava, né? Porque somos um casal com 2 filhos, nessas cidades. E aí eu encontrei nas cidades que eu procurava de 700 a 1.000, né? Mas, que nem eu falei pra vocês, pode deixar até por 400. Eu tenho um conhecido que paga 350 euros no apartamento de um quarto numa cidade pequena na Lombardia, uma cidade muito pequena, chamada Asti, né? Então, depende da cidade que vocês vão morar, certo? Condomínio. O condomínio também vai variar bastante, tá, gente? Aqui eu pago 800 euros a média anual, tá? Anual, 800 euros anual. O que está incluso no meu condomínio aqui? O gás para escaldamento da casa, né, para aquecimento do inverno, não está incluso o gás de cozinha, e está incluso a manutenção do condomínio, elevador e outras coisas assim. Aqui a gente não tem maiores gastos com condomínio, porque não se tem porteiro, não precisa pagar segurança privada, não tem cerca elétrica, não tem essas coisas. Então se gasta bem menos com condomínio, praticamente elevador, manutenção básica, limpeza, e o gás, quando ele está incluso no condomínio. Tem condomínios que o gás vai ser cobrado no condomínio, e tem gás que é totalmente individual. Então, assim, o nosso aqui é misto, a contagem é individual, só que ele vem cobrado no boleto do condomínio anualmente, certo? Então, faz aí uma média, né, de ao menos 100 euros por mês, ou 75 euros seria o mínimo, acho, né, por mês de condomínio. Tá, uma média também, como eu falei, vai depender muito do prédio, como é que funciona, se o gás é individual, se é através de condomínio e tudo mais. Despesas mensais, outras despesas mensais, tá? A gente tem, aqui todo mundo paga taxa anual de lixo. A minha do último ano foi de 270 euros anual, tá? Esse valor anual. Então, vocês dividem por mês para ter uma média mensal. Esse é o valor aqui de Bolonha, pode ter cidades que cobram mais e pode ter cidades que cobram menos. Gás de cozinha. A nossa média aqui, somos uma família de 4 pessoas, a gente gasta em média 25 euros por mês. Eu fiz uma média por quê? Porque aqui os boletos de água, gás, luz, eles não são mensais. Eles são bimestrais e às vezes até mais tempo, demora 6 meses para chegar. Então, acumula
né? Sempre vocês têm que ter noção que tem que ter dinheiro guardado, porque esses valores acumulam, tá? Mas aí a média que eu gasto, então, seria de gás de cozinha, só para cozinhar, tá? Não tem nada a ver com o aquecimento da casa. 25 euros é a média mensal. A luz, a nossa média aqui varia de 150 a 250. Porque vai depender, no verão se gasta mais luz, porque se usa ar-condicionado, no inverno se gasta menos luz, em compensação se gasta mais gás, né? Então, eu fiz uma média que varia de 150 a 250 euros por mês, tá? Porque também os boletos vêm assim, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. A água, eu fiz uma média aqui para nós de 50 euros mensal, tá? Também o boleto vem, o meu boleto aqui demora mais de 6 meses para chegar de água, aí vem para pagar água de 2, 3 meses. Então a média que tem dado é de 50 euros por mês. A internet fixa, mais 4 celulares no nosso caso, né? A gente paga 60 euros por mês. Internet ilimitada, tanto nos celulares como a internet residencial. Mercado também é muito pessoal, depende dos hábitos da família. Nós aqui somos 3 homens e eu a única mulher, então se gasta bastante com o mercado. Nós gastamos em torno de 800 euros por mês de mercado. Isso também aqui na cidade de Bolonha, por uma família de 4 pessoas, onde são 3 homens e uma mulher. E temos ainda o cachorrinho, né, que gasta, né, gente, porque é ração, tapetinho higiênico, enfim, tem seus gastos também. Transporte público. O transporte público, aqui na Emília-Romanha, pelo menos, aqui em Bolonha, tem um passe que tu compra por mês, que aqui custa 36 euros. Tu compra esse cartão, esse passe, e ele vale para o mês inteiro. Não importa quantas vezes tu anda de ônibus, pode mandar 10 vezes de ônibus por dia, não tem problema, não tem limite, tá? Ele custa 36 euros e tu anda à vontade o mês inteiro. Depois de estar estabelecido aqui, enfim, ter residência e tudo mais, vocês podem usufruir de bônus transporte, que algumas cidades, algumas regiões oferecem. Aqui na Emília-Romanha a gente tem esse bônus. Então, desde março, que eu não pago para tirar o meu cartãozinho mensal. Então, desde março eu ando de ônibus de forma gratuita por toda a cidade, né? Por toda a região. Aqui é válido por região. Então, se quiser andar de trem ou de ônibus por toda a região, eu tenho o direito a pegar o passe, porque é um bônus que o governo dá conforme a renda da pessoa. Certo? Eu tenho outros vídeos aí no canal que falam sobre isso, sobre bônus, sobre Easy, como ter acesso a esses bônus, tá? Mas no início, quando vocês chegarem aqui, vocês não vão ter direito imediatamente a esse bônus, porque precisa ter primeira residência, precisa ter todos os documentos, precisa fazer o Easy. Então, os primeiros 6 meses, provavelmente, vocês não vão ter direito a esse bônus. Então, coloquem um valor médio de transporte público, tá? Para adultos, crianças, também tem que ter um pouco de atenção, olhar no site do Comune, que vocês decidiram morar, porque aqui em Bolonha as crianças não pagam, os estudantes não pagam ônibus nem trem regional, tá? Trem dentro da região. Se for passear, for lá pra Roma e tudo mais, aí tem que pagar. Mas assim, dentro da região da Emília-Romanha, os meus filhos não pagam nem ônibus nem trem, é gratuito. Não é só trajeto casa-escola, escola-casa, é livre, tá? Podem andar à vontade também de ônibus. Algumas regiões têm esse benefício, outras eu não sei se tem, não sei se é todas que têm esse benefício. Combustível, caso vocês optem por ter carro, né? Aí vai depender também muito se usa o carro para trabalhar ou não. Aqui nós não usamos o carro para trabalhar. Eu uso o ônibus e o meu marido não usa nada porque trabalha em casa, home office, né? Então a gente gasta em torno de 50 a 100 euros de combustível por mês, mas é somente para passeios e para idas no supermercado, quando a gente quer fazer compras grandes. Então, depende do mês, a gente gasta até menos que isso. Se a gente passa um mês inteiro que a gente não passeia, não viaja, a gente não gasta combustível. O mês que a gente viaja mais, a gente gasta aí uns 100, 150 euros, depende de onde a gente vai, né? Tem meses que a gente gasta 50, então aqui para nós sempre põe uma média de 50 a 100 euros por mês de combustível. Para os nossos hábitos, né, gente? Outras despesas mensais, então, que seriam despesas especiais. Caso vocês tenham pet, né, vocês também têm que contar essa despesa. Eu gasto com o meu cachorrinho em torno de 50 euros por mês. Isso o mês que eu não toso ele, porque aqui a tosa é cara, só a tosa é 50 euros. Então, o mês que eu toso eu gasto 100 euros com ele, o mês que eu não toso, os meses que eu não toso, né, porque eu já ficar aí 3 meses sem tosar, e dou banho em casa para economizar, gasto 50, porque é ração, é tapete higiênico, é ossinho, é coisas que eles precisam, né. Então, eu coloco aí também uma média mensal de 75 euros, porque aí tem mês que eu vou gastar um pouco mais, tem mês que eu vou gastar um pouco menos. Veterinário que é a média do valor de uma consulta com o veterinário de 50 euros. Se teu cachorrinho não adoecer, vai usar isso aqui uma vez por ano, talvez, né? Vacina, as vacinas que eu dei aqui também nele, eu paguei 50 euros cada vacina. Vocês podem ter direito a deduzir no imposto de renda, mas isso é assunto para outro vídeo. Mensa escolar, que seria em caso também de famílias que têm filhos, que estudam na escola elementar, que seria até a 5ª série, eles almoçam na escola e a gente paga uma mensa, de acordo com a nossa renda. Inicialmente também, logo que vocês chegam aqui, vocês não vão ter Easy, vocês não vão ter desconto, então vão pagar em média 110 euros ao mês, porque é 5 euros cada refeição, e a média aí são de 22 dias úteis, né? Então o máximo que vai se pagar é 110. Hoje eu pago 60 por mês, atualmente, mas logo que a gente chegou aqui eu pagava 110, certo?
Seguro do carro, caso comprem carro, né? O seguro aqui é obrigatório, não é que nem no Brasil, que faz se quer. Aqui, para te retirar o carro da loja, tu já tem que estar com o seguro feito. Tá? O primeiro seguro ele pode variar de 650 a 850 euros pro ano todo, tá? Pode parcelar. Então, esse é o valor, é caro mesmo o seguro, principalmente para os primeiros seguros, não tem um histórico aqui na Itália, e aí também vai depender da idade do condutor e vários detalhes assim, bem parecido com o Brasil, tá? Depois tem o bolo alto, que seria como se fosse o nosso IPVA no Brasil. É uma vez por ano que se paga, nesse ano a gente pagou 230 euros pro ano todo, pro nosso carro. Isso também vai variar de carro para carro, é o carro que a pessoa vai ter. Academia, para quem quer fazer, gosta de fazer, né? 50 euros é a média. Encontra academias por menos? Sim. Por 30 euros se encontra academia, pagamento valor mensal, mas também se encontra por mais. Então, eu botei aí uma média de 50 euros de academia. Esporte, natação e outros, né? Se tiver filhos, ou mesmo que não tiver filhos, os próprios adultos têm o hábito ou querem fazer algum esporte a pagamento. A média sempre é de 50 euros por mês, seja para uma natação ou por qualquer outro tipo de esporte. Pelo menos aqui na minha cidade, essa é a média do valor de um esporte, tá? Aqui também depois entra a questão de alguns bônus para esporte e tudo mais, mas também é mais para frente. Então vejam que nos primeiros 6 meses vocês vão gastar mais. Depois as despesas elas caem, por quê? Porque tu estabiliza a tua vida, organiza, aí tu já consegue ter bônus do governo, já consegue usufruir de certas coisas, mas até a vida se estabilizar, que é o mais difícil, são os primeiros 6 meses, às vezes o primeiro ano, a gente tem gastos maiores, porque a gente ainda não tem acesso a muito dos bônus, certo? Outras despesas que vocês têm que levar em consideração, farmácia, né? Como eu estava falando, no momento que você já estiver estabilizado, tiver a terceira sanitária, tiver um médico de base, muitos medicamentos vão ser gratuitos ou vão sair com preço muito barato, só que até ter tudo isso nos primeiros meses, vocês vão ter que comprar remédios como paracetamol, ibuprofeno, remédios básicos, né? Ou se trouxeram do Brasil para 6 meses, melhor ainda. Se não trouxeram, vão acabar tendo gastos com esse tipo de remédio. E, por exemplo, uma caixa de paracetamol ou de ibuprofeno custa de 10 a 12 euros. Isso para quem ainda não tem a terceira sanitária, não tem o médico de base, não tem a receita. Porque com receita se compra por 3 euros uma caixa de paracetamol. Então vejam também a diferença, né? Os custos sempre mais altos logo que se chega aqui. Roupas e calçados. Tem que comprar, aqui não é muito caro, mas tem que colocar na planilha de vocês, né? Um custo, principalmente se tem crianças, porque crianças a gente tem que comprar de qualquer forma. Elas crescem, a gente não tem escolha. Cigarros, vocês fumam. O cigarro aqui é caro. Então, restaurantes, né? Comer fora, né? Às vezes vai acontecer, por mais que, não, no início eu não vou me dar um luxo, ok? Mas às vezes tu tá na rua, vai ter que comer fora. Então, é importante botar uma média também de restaurantes, lanchonetes, bar, né? Mensal. Material escolar. Se tu tem filhos, então tem que lembrar que o material escolar, os livros, principalmente, aqui para a escola primária, que é até a 5ª série, a criança recebe, é gratuito, o governo entrega esses livros, mas do 6º ano, do 1º grau em diante, para cima, né, escola média e escola superior, que chama aqui, os livros é a gente que compra, tá? E, por exemplo, meu filho mais velho, ano passado eu gastei 300 euros com livro, esse ano eu gastei 240 euros com livro, tá? O ano todo. Revisão anual e bianual do veículo. Aqui também tem, além do seguro obrigatório do veículo, tem uma revisão que é feita anualmente. Agora, há pouco tempo, trocou para bianual, é um ano sim, um ano não, que custa em torno de 80 euros, que é obrigatório. Tem que fazer essa revisão, tá? E aí depois tem as despesas de mudança, né, gente? Passagem aérea, hospedagem, porque se vocês já não chegam aqui na Itália, não tem já um apartamento certo, alugado, vocês vão ter que ficar em um tempo, provavelmente em Airbnb, alguma coisa assim, então vai ter essa despesa com hospedagem. O calção, que é de no mínimo 3 meses de aluguel. Aluguéis antecipados, tem que se programar, porque chegando de fora, muitas vezes as imobiliárias ou os proprietários podem pedir aluguel antecipado. Luz, água, gás, né, como eu falei, a mensa escolar, os primeiros meses sem bônus do governo aqui, material escolar, compra de carro ou moto, se você tem interesse de chegar aqui logo tem que comprar um carro ou uma moto, lembrar que tem o preço do carro ou da moto, né, o preço do veículo, mais a taxa de transferência, mais o seguro obrigatório e mais a revisão anual, certo? A casa, porque por mais que se alugue uma casa já mobiliada, nem sempre vai ter tudo que a gente precisa dentro da casa, nem sempre ela está 100% mobiliada, 100% equipada, então daqui a pouco alguma casa não tem panela, é essencial, tem que comprar, né, não tem colchão, ou o colchão está horrível, enfim, então tem essas despesas aí, logo que chega às vezes com algum móvel, algum utensílio doméstico, certo? Ainda nas despesas de mudança, se tiver PET, não se esqueçam de todos os documentos e exames que são exigidos, mais a passagem aérea do próprio PET, então tem essas despesas também. E agora vamos então para o resumo, né? Quanto que a gente gasta por nossa família. Um casal, 2 filhos e um cachorro, como eu falei para vocês, gasta em média 3.000 euros por mês, atualmente, tá? A gente está 1 ano e meio aqui, já está mais estabilizado, já temos direito a vários bônus do governo e já se consegue viver melhor também, né?
Então, sim, é uma média, por quê? Porque não é todo mês que a gente gasta exatamente esse valor, porque, como eu falei para vocês, muitas das contas são bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais, né? Mas se a gente fizer uma média, é isso. A gente também tem 2 veículos, um carro e uma moto. Então, dentro desse valor, tá aí as despesas com o seguro, tanto do carro quanto da moto. O seguro da moto custa o mesmo valor do carro, 650 euros nós pagamos. Ela também tem a revisão bianual. Então, todas essas despesas de transferência, né, são 2 veículos para pagar o bolo, que seria o IPVA. Então, a gente chega de 3.200 de despesa mensal para nossa família, incluindo aí todos os gastos, os extras, tudo, tá, gente? Isso é extra, não é despesa fixa, incluindo já os extras, incluindo restaurantes, incluindo passeios, claro, passeios simples, né? Não tô falando, vou pra Alemanha, aí tá fora desse valor, mas passeios aqui dentro da própria Itália, dentro da nossa própria região, passeios assim que custam barato, que tu faz bate e volta, enfim, nesse valor tá tudo, tá? Despesa com os veículos, tudo, os extras, tá tudo aqui dentro. Tá, Rosana, mas é a despesa fixa, qual é? Então, já vou passar aqui para vocês, tá? A nossa despesa fixa, então, com aluguel é de 850 euros. De condomínio é 800 euros anual, né? Dá uma média de 75 por mês. O nosso lixo, como eu falei para vocês, a taxa de lixo de 270 ao ano, o que dá aí uma média de 22,50 por mês. O gás de cozinha, 25 euros por mês, a média. A luz, 200 euros, a média. A água, 50. A internet mais celulares, 60. O mercado, 800. Transporte público atualmente é 0, mas seria 36 se não tivesse o bônus, porque só eu uso, né? Só eu pago. Combustível, 100 euros por mês. Despesa com pet, a nossa 50 euros, 70 euros a média mensal. Mensa escolar, 60 euros a nossa atual despesa mensal. Seguro do carro, a gente paga sempre anual, mas aí é só você dividir aí, 650, que seria o mínimo que vocês pagariam, por 12. E o bolo do carro, 230, também dividir por 12. E se for fazer algum esporte, acrescenta aí 50 euros. Eu acrescentaria também 50 euros de farmácia, você não traz bastante remédio para os primeiros 6 meses, mas depois também, porque se paga, né, os remédios, menos, mas se paga. Eu acrescentaria aí um valor para roupas e calçados, a média, aí a família de cada um é que vai dizer, né, eu acrescentaria aí pelo menos uns 150, 200 euros por mês. Enfim, acho que seria isso, material escolar, levaria em consideração, se tem filhos, tá, na idade que eu falei, que vai pagar livros, então eu pegaria aí um valor de 300 euros de livros, para o primeiro ano dividiria aí por 12, para fazer uma média mensal de despesa com livros, e os 80 euros anual da revisão do carro, certo? Então, vocês somem tudo isso dentro da realidade de cada um de vocês. Tem várias despesas aqui que eu citei que vocês não vão ter, né? Talvez algumas despesas que vocês vão ter que eu não citei. Então, tentei colocar isso tudo numa planilha. E como é que eu fiz, então? A minha planilha, né? Eu fui vendo quanto que se gastava mais ou menos. Como eu falei para vocês, fui pegando relatos de pessoas, assim como eu que estou relatando hoje para vocês, de outros brasileiros aqui da Itália que relatavam, e fui fazendo a minha planilha, fui montando a minha planilha com base nesses relatos. E, claro, tentando sempre trazer para a minha realidade, para a realidade da minha família, de 4 pessoas, mais um cachorro, tentando trazer para o mais próximo possível do padrão de vida que eu tinha no Brasil. Claro que não dava para igualar, a gente ia ter que baixar o padrão, mas tentando não baixar tanto, né, não ser uma coisa tão forte assim. E cheguei num valor, então, de 1.800 euros mensal, mais o aluguel, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, eu peguei e fiz uma base de 800 euros de aluguel, e eu pago hoje 850, então, assim, cheguei perto. 800 euros, eu calculei 800 vezes 15, por quê? Porque se me pedissem os 3 meses de calção, mais um ano de aluguel antecipado, eu podia oferecer isso, porque quando eu cheguei aqui eu tive que procurar apartamento, eu não tinha, né? Nada certo, eu cheguei, fui para Airbnb, fui logo procurar apartamento, por muita sorte, também muito planejamento, eu consegui já no primeiro mês um apartamento para alugar, mas não é sempre, né, que se consegue. Então, o que eu fiz? Eu peguei 800 euros e multipliquei por 15, o que deu 12.000 euros. E aí eu sabia que eu podia oferecer 3 meses de calção, mais um mês de aluguel antecipado. O que eu fiz? Tirando o aluguel, o quanto que eu gastaria o mínimo com a minha família? 1.800 euros por mês, tirando o aluguel, que já estava, né, no outro cálculo. Fiz ali 1.800 euros por 12, porque eu queria me garantir 12 meses. 12 meses de aluguel, 12 meses de despesas aqui. As pessoas podem fazer por 6 meses, né? Porque se consegue emprego normalmente nos primeiros 6 meses. Eu sou muito prevenida, então eu queria fazer para um ano. Mas o valor de carro, ali, carro mais taxa de transferência mais segura, no máximo de 7.500 euros. Estava inclusa as passagens aéreas, né, as despesas de transferência, de mudança, as passagens aéreas, a hospedagem de Airbnb,
né? Então todas essas despesas com o PET, para fazer documentos, para fazer exames, isso tudo não estava incluso, né? Então eu sabia que eu tinha que ter as passagens aéreas compradas, os Airbnb reservado e pago e tudo mais que se faz necessário para fazer a viagem, né? E chegar aqui com um valor para um ano. Esse foi o meu planejamento. Pode chegar aqui com um valor para 6 meses? Não tem problema. E tudo depende como eu falei, do teu estilo de vida, da tua família. Então, tu pode chegar aqui com um planejamento para 6 meses, ou menos que isso, eu diria, não façam, que é meio loucura. Mas, por exemplo, se tu não tem filhos, é solteiro, ou é só um casal, fica muito mais fácil, né? Então, o meu planejamento foi um planejamento muito maior. Eu demorei 4 anos nesse processo todo, porque eu tenho 2 filhos, né? Então, a gente não queria que as crianças sentissem tanto essa mudança, né? Que eles iam já ter a mudança de país, a mudança de língua, a mudança de padrão de vida, que sim, teve, a gente teve que baixar, né, o padrão de vida, mas que a gente não queria que fosse algo absurdo e que fizesse ainda um pouco psicologicamente, afetassem eles psicologicamente, né? Porque nós adultos lidamos mais fácil com isso, mas eles não têm essa mesma maturidade, né? Então, por isso que eu fiz o planejamento para um ano e por isso que eu fiz um planejamento, assim, de 4 anos antes de vir e tudo mais. Mas a realidade de cada um é diferente, então se não tem criança envolvida, eu já diria, fica muito mais fácil, né? Tudo é muito mais livre. Quando é um casal, é muito mais fácil. Quando é uma pessoa sozinha também. Então aí dá pra fazer um planejamento seguramente para 6 meses. Isso eu digo, se tu já chega aqui legalizado, né? Sendo cidadão italiano, com a tua cidadania pronta, ou com o teu visto, enfim, de trabalho, de estudo, ou de investimento, enfim, se tu chega com o teu visto já com tudo certinho, né? Eu não tô contando aí uma despesa com cidadania, documentação de cidadania, isso tudo é a parte, né? Assim como eu não tô contando as despesas com passagem aérea, hospedagens e tudo mais. Então, essa seria a minha dica para vocês. Façam um planejamento de, no mínimo, 6 meses, né? Tirando a despesa de mudança e tirando as despesas com cidadania. Se você vem para tirar a cidadania, tem que vir com planejamento financeiro de pelo menos um ano, porque antes de sair a cidadania não vai conseguir emprego. Então, mesmo com a cidadania, eu cheguei aqui com a cidadania, eu dei muita sorte de conseguir um apartamento muito rápido, né, no primeiro mês. Então, nesse primeiro mês eu consegui um apartamento, eu já consegui entrar na residência e fazer minha identidade, minha terceira sanitária, todo o meu passaporte. Se eu não tivesse, enquanto eu não tivesse a residência, eu não ia conseguir fazer meus documentos, eu não ia ter identidade, não ia ter terceira, não ia ter passaporte e, consequentemente, não poderia procurar emprego, né, não poderia trabalhar. Então, o seu processo demora mais tempo, até conseguir alugar um imóvel, fazer residência, fazer todos os documentos, demora mais de 6 meses, fica bem difícil, fica bem complicado. Por isso eu fiz o planejamento para um ano e eu chamo a atenção de vocês quanto a isso, tá? Então quem já chega aqui com, eu já tenho o passaporte italiano, então tu já tem tudo que tu precisa para trabalhar, porque mesmo sem a residência, se tu tem o passaporte, tu pode trabalhar. A empresa pode te contratar. Agora, no meu caso, eu cheguei aqui só com a certidão de nascimento italiana. Então eu não tinha nada, eu não tinha nenhum AIRE registrado no Brasil. A minha cidadania foi judicial, né? Eu cheguei aqui, na verdade, eu cheguei aqui, não tinha nem certidão de nascimento ainda. Ela estava no Comune para ser transcrita, né? A minha sentença. Então, quando eu cheguei, eu dei uma agilizada, liguei para o Comune e pedi: olha, eu já estou aqui, né? Tô procurando apartamento para alugar e eu preciso dos meus documentos. E aí eles foram bem legais, agilizaram, me deram minha certidão de nascimento e aí eu consegui o apartamento e consegui desenrolar tudo rapidamente. E em 2 meses eu já tinha todos os documentos prontos, mas isso podia ter demorado muito mais. Certo? Por isso que eu vim com o planejamento de um ano e eu digo para vocês, conforme a realidade que vocês chegam aqui, aptos a trabalhar para 6 meses, tá bom? Vocês conseguem, acredito que um planejamento de 6 meses está tranquilo, né? Dinheiro para se sustentar por 6 meses. Agora, se vocês chegam aqui e ainda precisam fazer os documentos para depois começar a procurar emprego ou começar a trabalhar, eu diria trazer dinheiro para pelo menos um ano. Certo, gente? Então é isso que eu queria dividir com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Não deixe de se inscrever no canal, né? E postando conteúdos aqui sobre Itália. Boa sorte a todos. Até mais.